Oi, 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 tudo bem com você? Tudo certo? Você está no podcast Entre Papos e Surtos. Eu sou a Jaqueline. Aqui a gente fala sobre assuntos da vida real, com uma pitadinha de surto também, tá? E o tema de hoje, gente, vai dar o que falar. A gente atrai aquilo que vibra ou só aceita mesmo? Vamos então para o bate-papo. Antes disso, eu quero deixar o convite para você que está ouvindo aqui na plataforma do YouTube, tá? Não se esquece de ir lá no Spotify, me acompanhar lá também, porque lá vai ter a playlist completa com todos os episódios na versão áudio para você ouvir quando e aonde quiser. E não precisa pagar o aplicativo se você não quiser, tá? Você pode ouvir na versão gratuita com anúncios ou você pode assinar o Premium, que vai permitir que você não precisa ficar ouvindo aqueles anúncios chatos no meio dos episódios e também vai poder baixar para ouvir no modo offline, numa viagem, num passeio, aonde não tenha ali o uso de internet, né? Ou até mesmo economizar sem ali gastar os seus dados móveis, tá? E, gente, também, tá? Para você que quer me enviar os relatos, que quer que eu conte a história de vocês, o relato de vocês aqui no podcast, tá? Não se esquece que eu vou deixar aqui embaixo o endereço de e-mail, tá? Mande ali o seu relato para entrepaposesurtos@gmail.com, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição, todas as informações, os links das redes sociais. Agora chega de papo e vamos direto ao assunto, tá? Vamos lá, gente. O papo hoje, né? Então, é respeito ali de atração, tá? Você parou para pensar que às vezes o problema não é o que você atrai, e sim o que você permite que fique na sua vida, na sua caminhada. Não é bem assim eu atrair, mas é mais sobre você permitir passar por isso, tá? Atrair, todo mundo atrai alguma coisa, tá, gente? Mas para manter, aceitar, insistir, isso já é a escolha. E a gente precisa falar sobre essas escolhas que às vezes a gente faz sem mesmo perceber. Eu quero que vocês reflitam, tá? Será que a gente atrai realmente o que vibra? Será que a frase "você atrai o que você vibra" realmente faz sentido? Ou, né, isso daí é apenas uma frase, mas o que define realmente o que você passa, o que você vai passar, é a sua escolha. Será que o que você está passando hoje é consequência do que você permitiu há um tempo atrás, as escolhas, as decisões que você tomou? Ou, né, será que a gente só vive aceitando o que não devia? Vamos começar com um exemplo, tá? Eu tô com a minha colinha aqui do lado, gente, porque são vários tópicos, tá? Então eu vou olhando os tópicos aqui para eu não esquecer de comentar nada para vocês, tá? Vamos então falar sobre um exemplo muito comum, que é o relacionamento afetivo, né? Geralmente ele é relacionamento entre pai, mãe, mulher, né, marido, enfim, tá? Então imagina que você começa a conversar com alguém, né? Hoje é muito comum você se deparar aí com conhecer pessoas novas nas redes sociais, né? Então isso faz parte do dia a dia. Quem de nós, né, às vezes nunca de repente se deparou com uma amizade ou algo mais através de uma rede social, né? A gente conhece muitas histórias por aí, né? A gente vê muita gente que se conheceu lá no Facebook, se conheceu lá no Instagram, e aí de repente rolou uma química, começaram a se conhecer pessoalmente, e, enfim, tá? Mas existe aqueles casos que nem sempre dá certo, nem sempre é como a gente imagina, né? Nem sempre é como a gente espera, como a gente deseja, tá? Então, às vezes, no começo,
o que a gente se depara? É aquela pessoa, às vezes, atenciosa, carinhosa, fala de coisas bonitas, né? E aí, do nada, ela começa a sumir, ela te ignora, né? Ou às vezes você chega até a se relacionar com essa pessoa, mas muitas vezes as frustrações que a pessoa passa a viver dentro do relacionamento, ela já viu os sinais antes, mas ela não se ligou, ela fechou os olhos, achou que era coisa ali da cabeça, né? Então, muitas vezes os sinais ali já apresenta já no início do relacionamento, tá? Então, às vezes, você conhece a pessoa, tá tudo legal, tudo bonitinho, tudo 100%, tudo que você fala, ela até apoia bonitinho, tá? Mas, de repente, na primeira oportunidade, ela já começa a te puxar para trás, e aí você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, não foi essa a intenção, né? Só que aí você começa a repetir aquele padrão e você começa a permitir que essa pessoa se oponha na tua vida. Vou pegar um exemplo aqui, tá? De uma amiga, tá? Ela conheceu uma pessoa, né? E quando ela conheceu essa pessoa, ela usava um batom bem vermelho. Ela gostava de se maquiar, ela usava um batom bem vermelho. E beleza, né? Namorou com ele, casou e tudo mais, né? E aí, depois que ela casou, aquele mesmo batom que ela usava, que ele falou que era lindo, não sei o que, tá? Quando ela casou com ele, ele falou assim que era pra ela tirar o batom, porque o batom ali não ficava legal pra ela, era muito forte, não ficava bom e tal. Aí ela olhou bem sério pra ele e falou assim, você me conheceu com esse batom. Esse batom que eu tô usando agora é o mesmo que eu tava usando quando você me conheceu. E ela não aceitou e não tirou. E o que aconteceria se ela tivesse cedido, né, desde o início ali, né? Ah, tá bom, eu vou tirar meu batom, né? Será que ele não ia começar a tirar dela tudo que ela gostava e querer que ela se transformasse numa pessoa no modo que, no ponto de vista dele, fosse a pessoa ideal, né? Então, a pessoa conheceu ela de um jeito, né? Ele conheceu ela de um jeito e depois que casou, ele se achou no direito de querer impor o que ela deveria de usar ou não, né? Então, se ela disse não, e ele teve que respeitar, porque afinal o argumento dela foi exatamente isso. Você me conheceu com esse batom, você falou que gostou, e como é que agora diz que não gosta, né? Então é por aí, gente. Muitas vezes também você vê num relacionamento totalmente tóxico, né? Você não pode sair, você tá conhecendo a pessoa, mal tem conhecido a pessoa, e você não pode sair nem 5 minutos do WhatsApp que a pessoa quer saber o que você estava fazendo, no sentido de ignorância, né? Ah, você estava conversando com outro? Ah, tá namorando com outro agora, né? Tá me traindo, né? Então, eu já vi relatos disso pessoalmente, né? Porque, para quem não sabe, eu faço unhas, então no meu espaço eu atendo ali várias mulheres e algumas delas vêm ali, realmente chegam no espaço e elas desabafam, elas descarregam tudo aquilo que ela está sentindo. Então eu já vi relatos, né, de às vezes ela sair para fazer uma unha, um alongamento que leva em torno de 2 horas e o marido fica mandando mensagem atrás, querendo saber o que ela está fazendo, né? Aonde é que ela tá, sendo que ela tinha falado que ia estar fazendo unha e ainda ter que tirar foto mostrando, provando que estava fazendo unha para não ter briga em casa. Então, gente, isso daí foi um mal que não foi cortado pela raiz, porque se fosse diferente, eu acredito que seria de forma diferente ou, né, nem estaria se permitindo viver aquilo. Então, assim,
Geralmente a gente cria ali desculpa para tudo, quando a gente não quer enxergar, ou quando a gente está muito intensamente apaixonada, tá naquele calor da emoção ali, a gente acaba inventando desculpas pela outra pessoa. Então, muitas vezes, né, como eu falei, nos bate-papo, às vezes você começa a conhecer a pessoa nos aplicativos de relacionamento, por exemplo. Você começa a conhecer a pessoa e aí tá tudo 100% bonitinho, né? E aí, de repente, você percebe que a pessoa já tá, tipo, levando pra malícia, começa a falar coisa que te deixa constrangida, te deixa irritada, né? Você vê que a pessoa ali, ela não tá ali porque quer alguma coisa séria, ela tá ali por outra coisa, tá? Que eu não posso falar a palavra aqui, mas vocês entendem. Então, ela tá ali por outra coisa, né? É mais o visual, o desejo, né? E não querer alguma coisa mais séria, né? E aí, você acaba aceitando as conversas, você acaba cedendo, fechando os olhos para esses sinais e termina que você se frustra, né? Por que hoje, geralmente, às vezes, alguns encontros dão errado e às vezes até terminam em uma situação bem complicada, né? Porque eu não posso falar as palavras explícitas aqui, né? Mas acabam, por exemplo, em... Deu para entender? Né? Aquela palavra com E, né? Por que às vezes acaba terminando nisso? Porque muitas vezes, né, os sinais estavam ali e você não observou. Então, não é questão de você atrair, é você permitir se passar por aquilo. É esse que se trata o tema de hoje, né? A gente atrai o que vibra? Sim. Se você se permitir ser tratada como qualquer pessoa, como uma mulher qualquer, você vai atrair homens que vão te tratar como uma mulher qualquer, porque você permite. Então, antes de tudo, não é o universo, a vida que te traz essas pessoas, é você que permite. E muitas vezes a pessoa diz, mas eu não acho uma pessoa ali que preste, porque só querem aquilo, não querem nada sério. Mas aí você vai olhar lá, por exemplo, o perfil... A gente vai falar muito em rede social, porque faz parte do dia a dia, e praticamente todo mundo tem. Aí você vai olhar no perfil da pessoa, tá? Tem umas fotos lá sensualizando, né? Uns vídeos. A pessoa praticamente está se oferecendo, né, para os caras. E aí vai atrair o quê? Homem decente não vai atrair. Então, a atração é o que você vibra? Mas você só vai permitir que aquilo continue na tua vida se você deixar. Então, você atraiu a pessoa errada, atraiu algo errado, pronto, né? Eu não permito que isso fique na minha vida e elimina. O próprio universo vai se encarregar de trazer as coisas certas para você. E o universo, gente, para mim é Deus, né? Cada um pode pensar da forma que for, né? Eu falo universo, destino, você pode, né, nomear como for. Mas é sobre isso, tá, gente? Muitas vezes os pensamentos também ali negativos, né? Pensamentos ali que te caçam, né? Te deixam para baixo. Então, é questão de energia, sim, né? Na primeira parte, você vai atrair. Mas se você vai deixar aquilo entrar na tua vida, permanecer na tua vida, é uma escolha tua, tá? Muitas vezes, né, você já sente que algo tá errado, mas você fecha o olho, você finge que não, aí você justifica, a pessoa some, né, não te dá justificativa, te deixa morrendo de preocupação, como por exemplo, né, às vezes o teu parceiro, né, teu cônjuge, que tá mexendo o fiozinho aqui, some, né, praticamente te deixa morrendo de preocupação
E aí, ao invés de você sentar, conversar, né, tentar uma conversa, porque nem sempre essa conversa pode existir, às vezes não, a outra pessoa não está aberta a essa conversa também, mas tentar ter uma conversa, ó, eu não gostei da tua atitude, assim, assim, assado, a pessoa fecha o olho e pensa assim, ah, mas ele deve estar muito ocupado, coitado, né? Ou então, né, vamos falar da parte ali para mulher também, homem se relacionando com mulher. Ah, mas esse é o jeitinho dela, né? A mulher tecnicamente está namorando com o rapaz, né? A menina está namorando, aí ela abandona ele no final de semana porque vai numa festa com as amigas. Ah, mas é o jeitinho dela. Será que isso tá certo? Né? Será que não seria importante você entrar ali numa discussão, ali no relacionamento, discutir sobre aquilo e falar o que não está te agradando? Então, se você fecha o olho para isso, você permite que isso aconteça e você fica arrumando desculpa para as coisas erradas que a pessoa está fazendo, ao invés de você falar que você se sente desconfortável e tentar consertar as coisas, né? Você está permitindo que isso aconteça na tua vida. E enquanto você não aprender a ter seu amor próprio, o seu alto valor, você não vai atrair coisas boas. Enquanto você não disser o não, eu não permito passar por isso, eu não quero isso para mim, você vai continuar repetindo padrões. Muitas vezes, né, você fica ali na expectativa, sofrendo, pensando, ah, mas ele vai mudar. Aí passa 15, 16 anos, a pessoa não mudou, e você ainda tá na esperança que a pessoa vai mudar. Só que aí que tá, às vezes a pessoa ela não quer mudar. Às vezes ela não quer. Ela tem os sinais bem visíveis ali que ela é sim e ponto e acabou, né? E aí cabe a você ficar se permitindo viver aquilo. Muitas vezes você tá preso num relacionamento que não tá te fazendo bem, é uma coisa que tá te sugando, e aí ao invés de você dar um passo à frente, dar um basta, você acaba ficando ali preso e muitas vezes, né, não se permitindo viver coisas boas, coisas maravilhosas que a vida tem para dar. Um outro exemplo, gente, ambiente de trabalho, né? A gente falar aqui em questão de ambiente de trabalho, né? É muito comum, às vezes, eu presencio isso também no meu dia a dia, gente. Não precisa ir muito longe para você ver isso, tá? E eu, por experiência própria, né? Você tá no trabalho, você dá o seu melhor, eles te exploram, não valorizam o teu esforço, nem sequer pagam pelo teu esforço, né? E no primeiro deslize que você der, eles te colocam no olho da rua, né? E aí você vai para o outro trabalho, você começa a repetir os mesmos padrões. Você começa novamente ser sugado, permitir ser sugado, fazer muito mais além do que você é pago para fazer, se esforçar, demonstrar esforço esperando que a pessoa que está ali administrando, né, olhe você e pense, mas ela está se esforçando, mas essa pessoa não faz isso, né? Então, até que ponto a gente permite viver isso, né? A partir do momento que você se opõe e diz, não, eu mereço mais do que isso, o meu valor é bem maior do que isso, as coisas começam a mudar. E muitas vezes a gente permanece num emprego que não é legal porque tem medo de não conseguir outro, porque tem medo de passar necessidade, porque pensa assim, mas e se eu sair daqui, né, e eu não achar outro emprego? Mas se pelo menos eu tenho emprego, né? Tem tanta gente que não tem trabalho, mas eu tenho. Mas a pessoa está sendo sugada, está sendo humilhada, e ela fica com essa mentalidade, pelo menos eu tenho um emprego, né?
Então, assim, mesmo assim você fica. Será que você atraiu esse ambiente? Ou será que você foi atraída para esse ambiente, mas você está permanecendo, você está permitindo permanecer nesse local? Será que ou será que aprendeu desde sempre? Será que você aprendeu desde sempre a se contentar com um pouco, com o que der, né? Muitas vezes a gente se contenta com o mínimo que as pessoas podem dar e você acha que tá ótimo, né? E na verdade, você poderia ter muito mais, você mereceria muito mais. Então, desde a questão de vida pessoal, desde a questão ali de trabalho, relacionamento, né? Tudo, gente, tá? Não é você ser egoísta, não é você querer ter ali uma autoconfiança gigante, né? Mas é você saber o seu valor, tá? Outro exemplo também em questão de relacionamento. A pessoa, né, tá casada com um cara ali, ele não deixa ela trabalhar fora, ela não deixa comprar isso, não deixa comprar aquilo. Ah, mas ele não me deixa faltar nada dentro de casa, ele faz as compras ali do mês, ele paga todas as contas do mês, ele veste as crianças, ele só não me deixa sair sozinha. Ele não deixa eu me comprar um sapato, ele não deixa eu comprar uma blusa, ele não deixa arrumar meu cabelo, ele não deixa arrumar minhas unhas, diz que natural é mais bonito. E você fica com aquele desejo de ser aquelas mulheres elegantes, né? E aí você acha que o básico que o cara tá fazendo para você é ótimo, tá? Então, você pensa que a obrigação é muito, né? Sendo que é o mínimo que a pessoa pode fazer por você, que você pode dar, né? Então, gente, a reflexão, né? Eu quero que vocês reflitam aí, né? A gente não é culpada pelo que aparece na nossa vida. A gente não é culpada, mas a gente é culpada pelo que permanece, pelas escolhas. Então, se você se permite ficar num relacionamento que tá te machucando, que o cara te agride, que te trai, e tudo certo, é escolha tua. Você aceitou, ignorou os sinais, mas você tá persistindo nos erros, se permitindo viver tudo aquilo diariamente. Você está passando por perengues, né? A mesma coisa ali na área profissional, né? Você tem um curso excelente, uma faculdade excelente, você tem um dom maravilhoso, mas você permite ganhar pouco, ser humilhada, ser sugada, porque você tem medo da opinião dos outros, tem medo de não dar certo, né? No mesmo coisa no relacionamento, muita gente permanece naquele relacionamento tóxico porque tem medo do que os outros vão falar, do que vão julgar, se a família não vai apoiar. Então, basicamente, gente, o universo ele não tá te testando, tá? É a gente que só tá repetindo um roteiro velho, repetindo um padrão. A gente aceita migalha achando que é um banquete. A gente se permite aceitar coisas pequenas achando que aquilo ali já é o suficiente para você, tá? Isso é você permitir, não é atrair. E quando você permite coisas ruins, né, você vai repetindo o padrão, tá? Então, é um ciclo ligado ao outro. E o nosso ponto de virada, então, você atrai o que vibra sim, mas também atrai o que tolera, o que aceita em silêncio, o que finge que não vê, tá? Então, sim, tá? Você atrai o que vibra, mas, né, você atrai também ali o que você permite que fique na tua vida. Então, se você você permite um relacionamento tóxico, se você sair desse relacionamento tóxico ali e achar que aquilo ali era normal para você,
no primeiro relacionamento que pode ser tóxico, você vai se envolver e você vai repetir esse padrão. Então, se você acredita que merece pouco e é isso que você aceita mesmo quando sabe que poderia ter mais, mas você acaba aceitando. E, né, gente, você então não tá presa em uma maré de azar. Você só tá repetindo escolha, às vezes de forma inconsciente, tá? Ah, mas ele vai mudar, é só uma fase, né? Pelo menos eu não tô sozinha. Essas frases são como pequenos contratos com o padrão que te machuca. Então, será que você está aceitando hoje coisas boas ou será que você está aceitando o que não te faz bem? Será que você não está repetindo os padrões ali do passado? Será que você não está repetindo os erros? Será que você não está vivendo nesse ciclo já há mais tempo do que deveria? Qual parte da sua vida está pedindo para você parar de justificar e começar a escolher diferente? Então é isso, né? O nosso episódio fica por aqui. Fica aí esse recado para você refletir aí no seu dia a dia, tá? Então a questão ali não é sobre você atrair o que você vibra, tá? É você também aceitar viver aquilo. Então você pode atrair coisas que não são legais, mas você tem que saber que tem que colocar um ponto final, tá? É você não permitir que aquilo fique na tua vida, que aquela pessoa tóxica não fique na tua vida, que aquela pessoa, aquela amizade falsa fique te fazendo mal. E se você, né, curtiu esse episódio, se ele te fez refletir sobre isso, já aproveita, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje, que talvez possa se identificar, tá? E se quiser também contar a sua história, o seu relato, pode mandar aqui o seu surto com consciência, tá? O e-mail, então, é entrepaposesurtos@gmail.com. E não esquece de seguir lá o podcast no Spotify, na versão áudio, tá? Acompanhe também nas redes sociais. Até o próximo papo. Beijo, tchau, tchau!